Nosso texto sobre ansiedade. Que começa no versículo 25, se encerra no versículo 34. Sendo assim, nós vamos ler todo o texto para a gente relembrar e através dessas repetições, quem sabe, nosso subconsciente, a gente gravar alguma coisa desse texto, que nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Revisando algumas coisas que nós já tratamos e são pertinentes para a gente ter essa visão do que é a estrutura e o esboço, de maneira simples, desse texto. É que, em primeiro lugar, há uma ordem da parte do próprio Jesus Cristo aos crentes em relação à ansiedade. E a ordem não é que nós estamos autorizados a ser ansiosos, pelo contrário, estamos proibidos de ser ansiosos. E há motivos para isso. O primeiro desses motivos, do porquê que nós não devemos ser ansiosos, é porque a vida é um dom de Deus. Deus é o doador, o autor da vida. Ele nos deu a vida e, sendo assim, Ele sustenta, Ele provê, Ele protege, Ele cuida e outras coisas relacionadas a isso. Então, um primeiro motivo dessa proibição e da incoerência ou antinaturalidade do crente ser ansioso está no fato do que o próprio Deus é, aquele que está cuidando de nós. E que, assim sendo, isso se prova em dois exemplos que Jesus mesmo menciona, um em relação a comer e beber e outro em relação a vestir. Em relação a comer e beber, ele usa o exemplo das aves, dos pássaros ou das aves, das quais também receberam o dom da vida, foram criados por Deus, não trabalham, não colhem, etc, etc, e Deus, contudo, está todos os dias dando alimento a cada uma delas. O segundo exemplo, relacionado à vestimenta, Jesus usou o exemplo dos lírios.
onde ele vai chamar a atenção para o fato de que elas receberam da parte desse Deus Criador, doador da vida, a beleza. Então as roupas das flores, dos lírios no caso, é a sua beleza própria e natural. E isso Deus também proporcionou a cada uma delas. Jesus tendo feito isso, dado uma ordem do que nós não podemos, o motivo e 2 exemplos, ele parte para a conclusão. E essa conclusão se encontra no versículo 32. Mas antes, nós temos o versículo 31, que é uma repetição daquilo que ele disse no início do versículo 25. Vamos pensar o seguinte, que no caso aqui, a ansiedade, Jesus relaciona a algumas coisas. No caso, comida, bebida e vestimenta. 3 coisas. Ele usa 2 exemplos para poder, ou usa 2 exemplos relacionados a comer e beber, e ele usa um outro exemplo para relacionar a vestimenta. Quando ele fala o que está aí no versículo 31, é como se Jesus estivesse dizendo: não sejam ansiosos. Não sejam ansiosos porque eu sou doador da vida, isso se prova nas aves, isso se prova nos lírios. Não sejam ansiosos. Uma vez que ele relaciona a ansiedade a comer, beber e vestir, ele detalha, ele descreve, ao invés de falar apenas ansiedade, ele repete estas coisas que ele relacionou à ansiedade. Então, por isso que a gente vê ele dizendo: portanto, palavra de conclusão, não sejais ansiosos. Inquietar é ser ansioso. Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então nós temos a ordem no versículo 25, o motivo, os 2 exemplos e a repetição da ordem descrita no que ele relaciona à ansiedade. Versículo 32. Então, nós temos algo que em algum momento adiantamos um pouco, porque foi pertinente a gente mencionar. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não sendo repetitivo demais também, mas dando ênfase aqui ao versículo 32. Porque Jesus diz, um outro motivo, na verdade, deixa eu corrigir aqui. Assim como nós aprendemos que ansiedade, como está no versículo 30, é falta de fé, nós vamos aprender uma outra coisa que significa ansiedade. Não somente falta de fé, mas significa ser, vou colocar entre aspas, e agir como um gentio. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, comida, bebida, vestimenta, e ao procurarem, vivem ansiosos e inquietos. Então, por que o crente não pode ser ansioso? Porque ele é proibido, porque ele não precisa ser, uma vez que Deus é o doador da vida, e isso é provado em 2 exemplos, e porque ser ansioso significa que nós temos uma fé pequena, significa que nós estamos sendo deficientes em crer no que Deus afirma ser na nossa vida. Aquele que cuida de nós, muito mais do que as aves
e do que os lírios. Não só significa ter uma deficiência em crer no que Deus é, uma fé pequena, mas significa que nós estamos agindo e sendo como os gentios. Duas coisas que a gente pode aprender do que significa ser ansioso. Jesus diz que os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem eram os gentios no contexto do Novo Testamento, irmãos? Quem pode dizer para a gente? É um contraste entre judeu. Quem eram os judeus? O povo que conhecia a Deus, cria em Deus e vivia para esse Deus. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Ou seja, brincadeiras à parte, é um povo que não era descendente de Moisés, vamos assim dizer. Moisés não, Abraão. Que não seguia a lei de Moisés. Consequentemente, não conhecia a Deus, não cria em Deus e não vivia para Deus. Eram aqueles que viviam para si mesmos, aqueles que viviam segundo as suas próprias vontades. Gentios eram os demais povos que, diferentemente dos judeus, não conheciam a Deus. E qual é o problema de não se conhecer quem Deus é? É que tudo aquilo que Jesus disse sobre o que Deus é desconhecido ou era desconhecido por parte desse povo. Acho que, por exemplo, existe um Deus criador, que esse Deus criador é o doador da vida, que esse Deus doador da vida é o mantenedor, sustentador, protetor, provedor, cuidador, etc, etc. Jesus está se referindo a esse grupo de pessoas. Gentios eram aqueles que não conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Em outras palavras, irmãos, o que significa ser ansioso é não apenas ter uma fé pequena e ter uma deficiência de crer em quem Deus é, mas em outro sentido significa nós sermos como aqueles que não conhecem a Deus. E aí é meio que ilógico, porque nós conhecemos a Deus. Nós temos as Escrituras. Nós sabemos quem Deus é, de Gênesis a Apocalipse. Porém, na prática, quando nós andamos ansiosos, preocupados a respeito de como as coisas vão acontecer, vão se resolver, a gente está sendo como um gentio que na prática não conhece a Deus. Conhecendo a Deus, quando nós somos ansiosos, nós agimos como se não o conhecêssemos. Como se nós não soubéssemos que Ele é o doador da vida, mantenedor, sustentador, protetor, provedor e cuidador. Por causa da ansiedade. É isso que a gente está demonstrando. Os gentios, não conhecendo a Deus, eram aqueles que não o conheciam como sustentador, provedor, cuidador e etc. Em outras palavras, Jesus estava mostrando que quem pensa assim, pensa, vive e se comporta como um gentio. Ainda que o crente conheça a Deus, mas na prática, na vida, ele tem o mesmo pensamento que um gentio, de ficar preocupado, de focar nas coisas da vida,
na comida, na bebida, na vestimenta, nas coisas materiais, é se comportar como um gentio que não conhece a Deus e nem tem a sua revelação. É ser como alguém que não consegue enxergar que Deus age da maneira como Ele age. E geralmente, vamos pensar aqui, é isso que acontece conosco quando nós ficamos ansiosos. A gente fica como se fosse cego. A gente conhece, mas se esquece e a gente deixa de enxergar Deus como aquilo que Ele revela ser e fazer na nossa vida. A gente age e vive como aqueles que não têm conhecimento sobre quem Deus é. Porque ao ter conhecimento a respeito de quem Deus é, não tem porquê, não tem motivos para ser ansioso, essa é a ideia. Então, se Deus se revela como aquele que é sustentador, provedor e cuidador, mas apesar disso, o crente vive ansioso e preocupado, a conclusão que Jesus chega, é o próprio Jesus que declara isso para nós, é que ele, esse crente, está demonstrando e vivendo como alguém que não conhece a Deus. Quem age assim pode até dizer que conhece a Deus, mas na verdade, na prática, na hora que precisa exercitar o conhecimento que tem, ele está demonstrando que não conhece. E meus irmãos, à luz do que é dito em Deuteronômio, capítulo 8, se não me engano, nós temos que entender que Deus é aquele que em todo o tempo está permitindo certas coisas acontecerem de dificuldade na nossa vida, para nos ensinar e exercitar em nós aquilo que a gente só sabe só sabe na teoria, mas não sabe na prática. Então vamos voltar aí e abrir em Deuteronômio, só para a gente ler e relembrar aqui o texto. Capítulo 8. Acharam? Deuteronômio 8, a partir do 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou, tem essa ideia de cuidado. Te guiou no deserto estes 40 anos, portanto, Deus dizendo ao povo que cuidou desse povo durante 40 anos, não foi em qualquer lugar, mas foi no deserto. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, permitiu dificuldades, mas te sustentou, e sustentou com o maná, ou seja, pão caindo do céu. Quem é que já viu pão caindo do céu? Isso não é um ato comum, mas sobrenatural, para mostrar a nós que esse Deus que é o doador da vida e escolheu um povo para si, do qual nós fazemos parte, é aquele que cuida de maneira especial ao ponto de enviar pão do céu, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas, que age de maneira sobrenatural. Te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Olha só. Para te dar a entender ou te ensinar que não só de pão viverá o homem,
mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deixa eu voltar no que eu falei, que está relacionado ao texto que acabamos de ler. É que Deus se revelou a nós. Deus não se revela a todos. Ele só se revela a quem Ele escolheu. Deus se revelou a nós através da sua palavra, através de Cristo Jesus. E uma das coisas que Deus se revelou a nós é que Ele é o nosso Criador. Mas não só o Criador, é o Pai. E como Pai, é aquele que doa a vida e sustenta a vida. E agindo dessa forma, sendo assim, se dando a conhecer dessa forma, nós sabemos e cremos na teoria. Agora, a nossa dificuldade, como também foi a do povo de Israel, é de conhecer e crer no que Deus é e se revela na prática, no dia a dia, na provação. E por que Deus nos prova? Para poder ensinar a nós que nem só de pão viverá o homem, mas do que sai da boca do Senhor. De Deus dizer sim, caia pão do céu. E cai pão do céu. Não depende das circunstâncias. Não depende das leis da física. Depende de Deus ordenar. Quando a gente olha lá para Gênesis capítulo 1, onde narra sobre a criação de todas as coisas, não existia nada. E a partir do nada, pelo poder da palavra do próprio Deus, Ele dizia, haja luz, e o texto revela para nós que houve luz. Então guarde isso no seu coração, que Deus se revela a nós como o doador da vida, o nosso Pai, que nos sustenta, cuida de nós, o Deus Todo-Poderoso, e que nos ensina sobre isso através das dificuldades que Ele põe na nossa vida. Para a gente lembrar, para a gente crer, para a gente exercitar o que a gente sabe na teoria. A gente tem o texto de Deuteronômio capítulo 8, mas nós temos também um outro exemplo da vida do próprio servo de Deus, Jó. Lembra lá no capítulo 42, no final do capítulo, qual a declaração que Jó faz a respeito de Deus? Ele era como nós, irmãos. Conhecia a Deus na teoria, só de ouvir falar. Eu ouvi dizer que Deus é o doador da vida, aquele que cuida, provê, protege, etc. Mas e quando falta o pão no dia? É nessas circunstâncias e nesses momentos que Deus permite se estender para gerar em nós perseverança, aprendizado, porque nós temos uma grande dificuldade de aprender as coisas, né? Cabeça dura demais. Mas depois de muito bater a nossa cabeça na parede, entra no nosso coração. Depois de Deus nos moer, de dizer sim, não tem nada que você possa fazer. Você depende inteira e exclusivamente de mim. É só quando chega nisso que a gente não há impossíveis para Deus. Eu não preciso temer, porque Deus vai me sustentar. A maneira de Deus agir na nossa vida é de nos provar, para que a gente aprenda que nem só de pão verá o homem. Jó conhecia Deus só na teoria. Ele amava o Senhor, era salvo. Mas ele precisava crescer na sua caminhada com Deus, na sua fé. Ele era pequeno na fé ainda. E aí ele que conhecia a Deus só de ouvir falar, por meio daquela provação que nenhum de nós passou e nem quer passar, que Jó perdeu absolutamente
tudo, irmãos. Não restou nada para que ele pudesse olhar para aquilo e se sentir seguro. Deus tirou tudo. E entre aspas, nas devidas proporções, quantas vezes Deus não tem tirado tudo de nós para a gente aprender? Não depende de você, depende de mim, eu que posso. Aprenda sobre isso, creia nisso. E aí, deixa de ser, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Agora eu creio na prática. Voltando então, Jesus está dizendo que quem age assim, pode até ser crente, mas olha só, mas a sua mentalidade, não estou falando de status, como é que eu posso dizer aqui? Não estou dizendo a respeito de salvação. Quem age assim, pode até ser crente, mas a sua mentalidade nada mais é do que uma mentalidade mundana. Porque a mentalidade humana é aquela mentalidade onde Deus não existe, onde Deus não é nada, onde Deus não é ninguém, tudo depende de si mesmo. E se depende de si mesmo, é eu que tenho que correr, só eu que tenho que correr atrás de resolver tudo. E qual é o problema que gera a ansiedade no ser humano? É que ele vai se deparar com situações onde ele entra em crise porque aquilo ali ele não resolve. Ele tenta tudo, pensa em tudo, mas ele não consegue resolver. Preste atenção, irmãos. Em outras palavras, é Jesus dizendo, o crente não pode ser ansioso, porque ele conhece quem Deus é. Não faz sentido saber quem Deus é e andar ansioso, porque quem anda ansioso é quem não conhece a Deus. Então podemos até ser crentes, mas se a gente está sendo ansioso, a gente está tendo uma mentalidade mundana, está sendo como um gentio que não conhece a Deus. E aí eu vou citar Lloyd Jones, que é alguém que a gente sempre tem citado aqui, que na verdade é em quem eu baseei para a gente ter esse estudo aqui em Mateus 6. Ele diz assim, se conversarmos com elas acerca da salvação, com as pessoas crentes que estão ansiosas acerca da salvação da alma, descobriremos que elas têm a ideia correta a respeito disso. Então o problema aqui não é crer em Jesus como o único Senhor e Salvador. Não é sobre a fé em Cristo como aquele que nos salva. Lloyd Jones vai dizer que se conversar com esse tipo de crente, ele vai dizer, não, eu sei quem Jesus é, eu creio nele, eu tenho certeza da salvação, etc, etc. Mas, seguindo, Lloyd Jones diz, se conversarmos com elas sobre a vida em geral, veremos que elas não passam de pessoas mundanas. Ela está salva, mas ainda a mentalidade, a prática, continua mundana. E o que é o problema nos nossos dias hoje, principalmente? É que tudo, entre aspas, é muito fácil. É que com a tecnologia a gente vê a vida boa, entre aspas, de todo mundo. E os nossos olhos se deparam com essas riquezas terrenas e eles ficam deslumbrados. Eu também quero. E aí a gente vai seguindo uma mentalidade mundana, de olhar para a vida num sentido geral, de maneira mundana. Ele continua dizendo, quando se trata da questão da salvação da alma, então elas defendem um ponto de vista certo, mas se prestarmos atenção à sua conversação, sua maneira de falar, as palavras que saem da sua boca, se nós atentarmos para a conversação comum sobre a vida neste mundo, descobriremos nelas uma filosofia ímpia. Irmãos, isso é sério, porque nós cremos em Cristo.
E nada vai fazer com que a gente perca a salvação, porque não é por obra, é por crer em Jesus, na obra de Cristo Jesus. Mas quantos crentes, sendo crentes, não estão tendo uma mentalidade ímpia, carnal, terrena, mundana, de correr atrás do dinheiro para ter as coisas dessa vida? E como a gente tem batido nessa mesma questão já há algum tempo, aqui nas quintas-feiras, nos domingos quando a gente está estudando sobre Ageu, como que Deus tem batido nessa mesma questão na minha vida? E como que eu tenho visto que Deus está batendo nessa mesma questão na vida de muitos crentes, que estão em crise, porque o emocional está desequilibrado, a ansiedade tomou conta do coração, a preocupação é uma realidade, porque está tudo desajustado, a mentalidade é mundana, a mentalidade é ímpia, é crente, ama o Senhor, mas ele está cego em reconhecer que está seguindo a mesma filosofia de vida que as pessoas desse mundo. E a gente já discutiu sobre isso lá a partir do versículo 19 do capítulo 6 de Mateus, quando Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Jesus já havia nos ensinado de que nós, como crentes, não podemos ter como foco de vida as coisas terrenas e materiais que vão ficar, se perdem. Essa é a mentalidade gentia. Não só de desconhecer sobre quem Deus é e não crer nele, mas de buscar comida, bebida e vestimento. Portanto, ser ansioso como cristão é estar mostrando que nós temos uma fé pequena e de que a nossa mentalidade ainda é gentia, mundana, carnal. E a gente precisa se libertar disso. E preste atenção aqui. Pode ser que mesmo que a gente resista em não abrir mão destas coisas, Deus tire parte delas ou algumas delas para a gente aprender. Porque a gente precisa aprender. Precisa deixar de ser só salvo, mas ser um crente que tem uma mentalidade de quem é salvo. Continuando a citação aqui, ele diz: elas vivem preocupadas com alimento e bebida. Deixa eu parar aqui. Vamos pensar, meus irmãos. O que, na maior parte do dia, ocupa as nossas mentes? Sobre quem Deus é? Sobre o que Jesus fez por nós? Sobre o nosso galardão? A gente perde sono pensando como é que nós vamos alcançar o nosso vizinho para Cristo. Nós perdemos sono e deixamos de comer ou comemos demais por ficar preocupado de pensar como é que nós vamos fazer para na quinta-feira a igreja encher. O que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, irmãos? Deus não está dizendo para nós que a gente não tem que trabalhar, pelo contrário, isso vem da parte de Deus. Começou lá em Adão. Vá cuidar da criação. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve trabalhar, pelo contrário, você deve trabalhar. Mas a vida, Jesus já disse isso, num texto paralelo aqui, dos versículos anteriores. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Na verdade, a vida do homem consiste na abundância dos bens espirituais que ele possui. Mas, irmãos, entre coisas materiais e coisas espirituais, o que ocupa e é o nosso objetivo maior, não são as coisas espirituais. Não é da gente ser um homem ou uma mulher de oração, mas ser um homem ou uma mulher
que venceu na vida, porque tem uma família, tem uma casa, tem um bom emprego, um bom salário, viaja 2 vezes de férias para a praia, tem um carro. Qual é a filosofia de vida que muitos pais têm tido e passado para os seus filhos? Você precisa trabalhar num bom emprego, que te pague um bom dinheiro, para você poder fazer as coisas. É isso que vai te fazer ser um homem ou uma mulher bem-sucedida no mundo. Não. Se for Jesus, foi reprovado. Nós, meus irmãos, precisamos pensar sobre o que Jesus nos ensina, o que tem ocupado boa parte da nossa mente, do nosso coração no dia a dia. As coisas espirituais ou as coisas carnais. Lloyd Jones diz: elas vivem preocupadas com alimento e bebida e estão sempre, presta atenção, irmãos, estão sempre falando acerca de riquezas materiais, de vantagens financeiras e de suas diversas possessões. Não é que isso é problema, mas isso não pode predominar todas as vezes que a gente abre a nossa boca para falar alguma coisa. Essas coisas, na realidade, controlam essas pessoas. Essas são as coisas que as tornam felizes ou infelizes, e elas não cessam de pensar ou falar em tais coisas. E se isso é o foco de vida de alguém, é o tipo de foco mundano. Se estas coisas são o foco de vida de alguém, não, preste atenção nisso, é impossível alguém deixar de ser ansioso. Porque o dinheiro entra e os bens chegam e eles se perdem. Se a vida consiste nessas coisas, aonde estas coisas são instáveis, e Jesus falou isso lá no versículo 19, versículo 20. Como que vai deixar de ser ansioso? Se hoje você tem, amanhã você não tem. Se hoje o dinheiro que está no banco, o presidente pode criar um jeito lá de tirar, de pegar para ele. Como deixar de ser ansioso, pensando que a gente tem que pagar o nosso INSS, mas pode ser que quando a gente tiver idade, que já está perto de ir para a glória, você não vai aposentar. Seu dinheiro foi perdido. Como, meus irmãos, viver em paz se o dinheiro que a gente está juntando no banco, o Brasil quebra, sei lá o que acontece, você perde tudo e aquilo não te abala. Se o foco de vida estão nestas coisas, se você perder, acabou o sentido de vida. Agora, se está em Cristo, não faz diferença. Continuando, e a gente já está encerrando. Conforme nos disse Cristo, ter essa atitude é viver como os ímpios, pois o crente não se deveria deixar controlar por tais coisas. Ah, ganhei dinheiro? Não ganhei dinheiro? Tá bom. Alguém me ligou e falou assim: você foi sorteado para ganhar R$2.000. Aí você fala assim: não, obrigado. Tá, é um outro texto para a gente estudar depois, né? Tendo que comer e beber e vestir, estejamos contentes. Não, sou R$2.000 que eu estou te dando aqui. Não preciso não. Estou falando que é errado se aceitar. Estou falando que a gente não pode se deixar controlar por tais coisas. Qualquer que seja a posição do crente com referência a elas, ele não deve ser controlado por elas. Ganhei, tá bom, perdi, tá bom. Eu sei que se eu perdi, Deus
não vai deixar de cuidar de mim. Na verdade, ele não deveria deixar-se arrastar para a felicidade ou para a infelicidade por essas coisas. Porque esta é a condição típica dos ímpios, os quais são dominados por elas no tocante à sua perspectiva da vida e do seu viver neste mundo. Deixa eu dar meu exemplo essa semana. Compartilhei isso na oficina Dorcas, terça-feira. Terça-feira foi um dia assim, triste. Pelo menos parte dele. Lá em casa, a gente está, todo mundo, né? Tem os meses que as coisas apertam um pouco mais, ok? Essa é a realidade de todos, né? E tem aqueles poucos meses onde a realidade fica um pouco mais confortável. Você consegue sair umas 2 vezes no final de semana para lanchar, 3, né? 4. Aí é um sonho, né? 4 vezes. Mas tem aqueles meses que a gente está mais apertado. Eu estou vivendo esses meses. E aí a gente fica pensando assim, o que nós vamos cortar e tal. E aí a gente acaba ficando triste, né? Porque o mês entra, recebe o salário, você já paga tudo, aí fica no negativo. Você fala, rapaz, falta 25 dias para acabar o mês, para eu receber outro salário, para ver se no próximo mês vai sobrar algum dinheiro. Isso por si só já estava assim, me abatendo o coração. E aí eu tentei ver com um advogado previdenciário e um contador se tinha como eu pagar menos INSS. Porque eu, como sou pastor e autônomo, nós não vamos discutir sobre esse negócio aqui, porque é desinteressante, né? Mas aí talvez tem essa possibilidade, mas tem entre aspas, né? Porque legalmente não tem. E aí eu conversei com essas 2 pessoas, eu falo, de fato não tem jeito. Aí eu pensei assim, não tem como eu cortar desse valor. E aí, irmãos, para piorar, eu recebi, né, uma taxa para ser paga de um serviço funerário, 1 ano e 8 meses depois. Tem que desembolsar um dinheiro que eu nem esperava para pagar uma taxa, uma outra taxa ainda nesse sentido. E aí eu vou ser sincero, né? Quem é que fica feliz? Eu fiquei triste, mas eu procurei pastorear meu coração, de pensar que a minha alegria ou minha infelicidade não pode ser baseada em ter dinheiro ou não ter dinheiro. Certo? Porque às vezes a gente fica triste, desconta em todo mundo. Aí eu cheguei em casa, né, e o portão lá da garagem foi pintado. E aí não sei se é por causa da pintura, mas ele está travando. Aí o infeliz do portão, pela 5ª vez no dia, travou, tive que descer, empurrei, que trem assim na ignorância. E aí depois mandei uma mensagem para a síndica, me segurando. Aí a resposta dela eu interpretei de maneira assim mais grossa. O negócio só vai escalonando, né? E a gente tem que calmar um pouco o nosso coração e assim, pastorear, né? Gente, o que é dinheiro? Não preciso, Deus vai sustentar, se Deus não quer fazer eu ser rico, tá bom, vou fazer o quê? Vou roubar para ser rico? Não, Ele não quer. São exemplos, né, no nosso dia a dia, onde às vezes a gente tem essa mentalidade ímpia, gentia, mundana, pecaminosa e carnal, de a nossa felicidade ou infelicidade ser baseada nessas coisas. E não é. É Cristo, é a graça. Como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Portanto, nós somos proibidos de ser ansiosos, irmãos. Não podemos ser. A gente não precisa ser. E quando nós somos, a gente demonstra falta de fé em Deus. A gente demonstra só conhecê-lo na teoria e não na prática. A gente demonstra ter essa mentalidade gentia de alguém que conhece a Deus só na teoria e não na prática. Que Deus, em nome de Jesus, nos ajude
a ser menos ansiosos, a não ser ansiosos, na verdade. Que Deus nos ajude a descansar nele, enfim. Deus trabalha em nós, irmãos. Que Deus não permita a gente ser rico. Que eu acho que a gente não está preparado para ser rico. Que Deus prove o nosso coração para a gente aprender que nem só de pão vive o homem, mais do que procede da boca do Senhor. Não sei se você vai querer dizer amém, né? Mas a gente tem que ser corajoso para agradar ao nosso Deus. Vamos orar. Ficar de pé. Queremos agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos dado. Vem das mãos do Senhor. Que nós possamos nos lembrar disso. E aquilo que vem das mãos do Senhor, possamos administrar bem. E investi-las nas coisas do Senhor. Pedimos perdão porque às vezes cremos no Senhor, conhecemos o Senhor, mas é só teoria. Na prática, ó Pai, estamos sendo como ímpios e gentios. Estamos desesperados por achar que depende de nós e por nos esquecermos que depende da palavra do Senhor. Ó Deus, tira de nós a ansiedade. Tira de nós o apego às coisas dessa vida. Ó Deus, ocupe o nosso coração e a nossa mente as coisas do Teu reino. É isso que o versículo 33 vai dizer. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Ó Deus, que esse versículo não seja algo teórico, mas prático. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, daquilo que o diabo tem oferecido para nós, para nos iludir, da mesma forma que ele fez com Jesus. Ó Deus, que nós não estejamos caindo nessas ilusões. Que não estejamos, ó Deus, com os olhos, ó Deus, atentos para estas coisas. Que possamos buscar o Senhor. Que possamos, ó Deus, ser cheios de Ti, do Teu Espírito, para fazer grandes coisas que glorifiquem o Teu santo nome. Trabalhe em nós, ó Pai. Trabalhe no Teu povo, na Tua igreja. Tem misericórdia. Nós assim pedimos e oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.